Olá a todos. Esse vídeo eu pretendo contar a história de quando eu trabalhei com uma cobra no escritório de advocacia e quero passar uma lição também de como as pessoas podem ser ruins e fazer maldade de graça, simplesmente porque elas querem. Algumas pessoas parece que têm até uma questão patológica. Elas fazem maldade e simplesmente porque elas fazem mesmo e não tem motivo, não tem razão nenhuma de ser. E eu acho que essa mina é um exemplo disso. Eu fazia faculdade de Direito e eu acabei fiquei devendo algumas matérias e caí na sala dessa mina. A gente acabou se aproximando, eu comecei a fazer até trabalho junto com ela, com as amigas dela. Até que um dia ela falou pra mim que no escritório onde ela fazia estágio, surgiu uma vaga lá, de um rapaz que tinha saído. Ela me indicou, eu fui lá, conversei com o patrão lá, o advogado, e eles me contrataram. Aí eu comecei a fazer estágio lá. Só que era um estágio meio trabalho, porque eu acabava, eu acabava ficando lá de das 8h30 até as 5 horas da tarde. Porque ele me fez essa proposta, né? Se eu queria fazer um estágio normal ou se ele poderia me dar um dinheiro a mais e eu ficar lá mais tempo, por mais horas ao longo do dia e ganhar uma grana a mais. E acabava que eu ficava em tempo integral lá no escritório. Para contextualizar a história, eu vou ter que dar uns codinomes para as pessoas que trabalhavam lá no escritório. Primeiro, eu vou chamar de Cobra, a Cobra, essa menina da minha sala, que me levou para lá. Tinha também a recepcionista, que era gente boa. Tinha a financeira, eu vou chamar assim, a moça que cuidava da parte financeira ali do escritório, era muito próxima do chefe e tal. Tinha o Robin, que era o garoto prodígio, um rapaz que começou como um estagiário lá e acabou virando advogado e tal. É um cara muito inteligente. Tinha o chefe, que era muito gente boa, muito da hora mesmo. Tinha uma estagiária, que eu vou chamar de parceira, que ela ficava na sala ao lado da minha, e era muito da hora também. Tinha a estagiária burguesinha, que ficava exclusivamente com outro advogado, que eu vou chamar de trabalhista. E tinha The Boss. The Boss era o chefe, o sócio majoritário ali da parada, vamos dizer assim. Ele não ficava lá, tinha um escritório numa outra cidade e de vez em quando ele aparecia lá e era o cara do escritório, o chefão. Nessas duas histórias que eu vou contar hoje, os personagens que vão aparecer são a recepcionista, a cobra, a financeira, a parceira também. A primeira história eu vou chamar de Ida ao INSS. Era um escritório de direito previdenciário, dentre outros, mas o carro-chefe ele era direito previdenciário. Aí os estagiários acabava que a gente tinha que fazer algumas diligências fora do escritório. Um belo dia, a cobra me pediu para eu ir lá numa agência do INSS para buscar um documento para um cliente do escritório. Enfim, eu fui lá, fiz aquilo que ela me pediu. Na volta, eu chego com o papel que ela pediu para eu pegar lá. Eu pergunto para ela, onde você quer que eu guarde isso aqui? Eu vou deixar isso aqui aonde? Ela falou assim, deixa aqui aqui debaixo aqui, no canto aqui. Aí eu coloquei lá onde ela falou, que era debaixo da bancada ali da recepção do escritório, né? Beleza. Voltei para minha sala para continuar o que eu fazia lá, que era fazer petição e tal, enfim. Alguns dias depois, acredito que mais ou menos uma semana, a moça, a financeira, vai lá na minha sala
e ela chega para me cobrar. Melhor dizendo, a financeira me chamou, foi lá na minha sala, me chamou para eu ir até a recepção, onde estavam ela, onde ficaria ela, a cobra e a recepcionista. Gente boa. Beleza. Chego lá, a recepcionista e a financeira começam a me dar um sermão, porque eu tinha deixado o papel num lugar que não era o correto, que quase que elas não encontram, que elas precisavam daquele papel e elas ficaram procurando ele por um tempão e não sei o quê. E enquanto as duas estavam falando comigo essas coisas, a cobra estava meio que botando uma pilha lá contra mim. Ela estava falando assim: ah, ele é muito bagunceiro, ele faz isso sempre, e não sei o quê, ele é muito desorganizado, e não sei o quê. Meio como se fosse um papagaio de pirata ali, colocando pilha, né? Colocando lenha na fogueira ali, e eu calado escutando. O que me levou a crer que ela estava fazendo esse papel mesmo antes da moça me chamar para ir conversar, entendeu? Eu acho que ela ficou ali botando pilha, que tinha sumido esse papel e não sei o quê, papapá, e as duas tinham a versão dela até então. Até que eu pedi a palavra e eu falei: não, peraí, eu só coloquei esse papel aí porque ela falou para eu colocar. Eu apontei o dedo para ela assim e falei: ela falou para eu fazer isso. Foi por isso que eu coloquei. Se não tivesse falado para fazer isso, eu tinha colocado onde ela tinha falado para eu colocar. Não faz sentido vocês me cobrarem isso. Quando eu soltei essa, as três ficaram sem graça, ficaram com aquele climão, aquele silêncio assim, tentaram balbuciar alguma coisa ali. E eu tentei, eu reforcei, eu falei: não, peraí, eu só fiz isso, eu só coloquei esse papel aí porque ela falou para eu colocar, entendeu? Aí, por fim, eu me justifiquei dessa forma e não tinha mais o que ser dito para mim, voltei para minha sala e fui continuar meu trabalho. Foi aí que eu já comecei a ver qual que era dessa mina. É porque na minha frente, né, ela deixou o veneno escapar ali na minha frente e eu vi o que ela fazia e acabou que dessa vez eu pude dar minha explicação, né? E fico imaginando o que ela não falava pelas minhas costas, né? Eu já comecei a ficar esperto com ela. A segunda história que eu vou contar também envolve essa cobra. A estagiária parceira e a recepcionista. Para contextualizar, eu vou ter que falar. O escritório abria às 8h30 e fechava às 5 da tarde. Todo mundo chegava às 8h30. A recepcionista, ela tinha a chave para abrir a porta principal lá do escritório e a gente entrar. E na hora de ir embora, ela fechava, né? Trancava lá e tal. E mais para frente tem um detalhe que eu vou ressaltar e vocês vão ver a maldade da cobra. Um belo dia, estou ali na minha sala, trabalhando, chega a financeira para falar comigo, para conversar comigo. Aí ela começa a conversar comigo sobre alguns atrasos que eu tive para chegar ali. Eu acho que aconteceu mesmo. Tinha dia que eu cheguei, sei lá, em vez de chegar às 8h30, eu cheguei às 8h35. Isso aconteceu, mas não era frequente. Não era uma coisa que era para ser tão. Para ter tanta ênfase assim. Só que ela começou a falar também, segundo ela, a cobra estava reclamando de eu estar atrasando ela para ir embora, porque elas tinham que fechar a porta e tinha que trancar o escritório e a gente estava demorando na hora de ir embora, e ela não poderia ficar atrasada, nem ela, nem a recepcionista e tal, tal, tal. Só que veja bem, aconteceu realmente uma vez que a gente estava saindo do escritório pela porta principal ali e as duas, né, a recepcionista e a cobra, ficaram chamando a gente para ir embora logo, que elas tinham que fechar a porta. A gente foi e saiu. Eu e a parceira, a estagiária parceira, saímos ali com elas e elas deram uma reclamadinha ali e tal, beleza. Só que acontece que
a estagiária parceira, ela tinha uma chave também, só que de uma porta, digamos, dos fundos ali do escritório, que ela saía, e eu geralmente eu saía com ela, porque a gente ficava até um pouco mais tarde no escritório. Só dessa vez que teve essa reclamação das duas lá com a gente, para a gente andar rápido, e a gente saiu lá, nem atrasou muita coisa e tal. Porque a gente nem dependia delas para ir embora. A gente saía pela porta dos fundos, quando já não tinha ninguém no escritório. E a minha memória é meio devagar, e enquanto ela foi me falando, me cobrando esse tanto de coisa financeira, foi me cobrando um monte de coisa de atraso, porque as meninas estavam ficando atrasadas por minha culpa, pá, como se fosse uma coisa frequente, né? Aí eu falei, não, peraí. A, quase que eu falo o nome da menina agora. A parceira tem uma chave aqui da porta aqui dos fundos aqui, ó. A gente sai por aqui, a gente quase nunca sai pela frente. Elas vão embora e a gente fica aqui, entendeu? Até mais tarde. Então não faz sentido essa reclamação delas. Mais uma vez, a financeira foi pega de surpresa com essa informação nova e parece que ela tinha a versão pronta, dada pela cobra, obviamente, né? E eu falei para ela, não, mas a gente não sai com elas, a gente sai nós dois aqui, a gente não precisa delas para ir embora, não. A gente não atrasa ninguém, não. Mas aí, beleza. Ela falou assim, então beleza, então estamos conversados, então beleza, pá. Ela foi embora. Perceba que nas duas histórias tinha uma explicação e eu não tinha que me desculpar de nada, né? Eu não fiz nada de errado. Só que o estrago já estava feito. A cobra já tinha feito a minha caveira pelas minhas costas, já tinha soltado o veneno, ela já era conhecida do lado do pessoal lá há muito tempo que ela estava lá. Acho que desde o começo do curso ela já fazia estágio lá. Tinha confiança da galera lá. Então, já era. Independente de qualquer coisa, era minha palavra contra a dela. Eu já estava com a minha caveira feita. Meu filme já estava queimado. E um detalhe sobre essa história do atraso no final do dia. A financeira só tinha a versão dela para se escorar. Porque ela ia embora mais cedo do que todo mundo, entendeu? Então, qualquer coisa que elas dissessem para ela, no caso a cobra dissesse para ela, ela ia comprar. Porque ela não via o que acontecia, entendeu? E já era. E desse jeito, muita gente consegue crescer na vida. No fim das contas, a pandemia chegou, eu acabei rodando lá, estava com o tribunal, fórum, tudo fechado. Eu que fazia as coisas externas ali do escritório, acabei sendo mandado embora. O garoto prodígio lá, o advogado, saiu, ele foi trabalhar com outra coisa, com o irmão dele, sei lá. E no fim, quem foi promovida foi justamente a cobra, no meio dos estagiários ali. Porque ela era muito ardilosa, ela fazia a caveira de todo mundo. Para mim, ela falava mal de todo mundo. Eu tenho certeza que para todo mundo ela falava mal de todo mundo, né? Ela sempre tinha algo negativo para falar sobre alguém. Obviamente, quando essa pessoa não estava presente, né, é que ela soltava isso. Era uma cobra mesmo. No fim das contas, ela foi premiada com uma vaga de advogada lá. Deve estar lá até hoje, imagino. Feliz da vida e fazendo a caveira de geral. E a moral da história é essa, né? A gente não tem controle sobre o que as pessoas acham da gente, o que as pessoas falam da gente pelas costas. Mas quando a gente tem a oportunidade de confrontar isso, a gente tem que falar a verdade, andar pelo caminho certo. Eu acho que os frutos dela, ela vai colher no tempo certo. É Deus que sabe das coisas. E é isso aí, né? Infelizmente isso acontece mesmo. Tem muita gente ruim nesse mundo, muita gente que mesmo fazendo maldade prospera. A gente não pode deixar se corromper e continuar no caminho certo. Para mais histórias como essa, se inscreve no canal. Acho que do escritório deve ter mais algumas histórias também que eu vou lembrar para contar.
de outras experiências que eu tive, outras pessoas ruins, outras maldades, outras tretas. Valeu! Te espero aqui no próximo vídeo.